Meu nome é Lucas Scarano, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar com o sexto ano. A aula de hoje são as formas da gente contar o tempo. Estamos então no PET 2, na segunda semana. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a seguinte habilidade: identificar diferentes formas de compreensão e noção do tempo e de periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas, comparando os marcos referenciais dos períodos históricos. Então vamos lá ver como é que funciona essa contagem dos tempos? Primeiramente, nós temos alguns tipos de tempo diferentes. O tempo não é apenas um. Existem várias formas da gente categorizar estes tempos. Eu trouxe aqui para vocês a letra de uma banda mineira chamada Pato Fu, muito famosa por sinal, que eles cantam um pouco sobre o tempo. A música deles, com esse nome, começa da seguinte maneira: tempo, tempo, mano velho, falta um tanto ainda eu sei, pra você correr macio. Tempo, amigo, seja legal, eu conto contigo pela madrugada, só me derrube no final. Essa letra é uma poesia sobre o tempo da banda e fala muito do correr do tempo, que é exatamente o nosso objeto de estudo na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai ver que existem alguns tipos de tempo. Quais são eles? O tempo biológico. O que seria esse tempo biológico? É o tempo do nosso corpo. O momento que a gente sente fome, que a gente sente sono, que a gente sente cansaço, que a gente sente vontade de ir ao banheiro, dentre outras coisas. São o nosso tempo biológico, né? Quando a gente é mais jovem, quando a gente fica adulto, quando a gente envelhece. Este é o tempo biológico. Temos também o tempo psicológico. O tempo psicológico ele é muito variado. Imagine quando você está brincando com seus amigos, ou assistindo um filme, ou usando o computador, ou qualquer coisa que você esteja se divertindo. Pois é, já perceberam o quanto que esse tempo passa rápido, depressa? Agora imagina quando você está fazendo uma coisa muito ruim, você tem uma viagem que demora muito tempo para chegar, ou então uma atividade que você não acha nada prazerosa, ou uma coisa que alguém mandou você fazer que você não queria. Já perceberam o quanto que esse tempo demora? Pois é, este é o tempo psicológico. Já existe um outro terceiro tempo, que é o tempo geológico, é o tempo da natureza, o tempo das pedras, das rochas, o tempo em que o mundo vai se modificando aos poucos, sem a nossa interferência, a interferência do ser humano. Mas nós vamos trabalhar hoje com os últimos dois tempos. O tempo cronológico, que é o tempo contado no relógio, no calendário, é o tempo que eu tenho medidas exatas. E também nós vamos ver o que é o tempo histórico, que é o nosso principal objeto de estudo da aula de hoje. Então venham comigo, vamos ver esses dois tempos. O tempo cronológico ele se define da seguinte maneira: é o tempo que pode ser marcado no relógio e no calendário. Possui uma divisão igual entre as partes, como por exemplo, a hora, que tem sempre 60 minutos, ou o dia, que tem sempre 24 horas. Esse tempo cronológico, ele é sempre igual a todo momento. Então não vai ter um dia de 24 horas, outro de 30 horas. Todos os dias têm a mesma duração. Um minuto tem sempre a duração de 60 segundos. E assim por diante. Então o tempo cronológico ajuda a gente a se localizar no determinado tempo do dia, no determinado tempo do ano, no determinado tempo da humanidade. Já o tempo histórico, ele se caracteriza pela seguinte questão: esse tipo de tempo é marcado por acontecimentos importantes na história da humanidade, mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais são importantes para o surgimento de novos períodos. Meninos,
o seguinte, esse tempo histórico, ele não é igual a todo momento. A gente tem períodos históricos que são extensos, que duram cerca de 1000 anos, como a Idade Média, por exemplo. Outros momentos em que o tempo dura 300 anos. Isso varia muito de acordo com o que aconteceu na história da humanidade. Então, alguns fatos importantes vão marcar essas mudanças, que nós veremos daqui a pouquinho, ok? Então, venham comigo. Vamos ver aqui algumas ferramentas para a gente contar o tempo. Quando não havia nenhuma ferramenta, nenhum instrumento, o ser humano utilizava a natureza para contar o tempo. Como assim? Ele analisava a posição que o Sol estava para ele saber qual era a hora do dia. A posição que as estrelas, que a Lua estava para saber qual era a hora do dia, qual o momento do ano, né, que ele estava. Ele analisava a natureza para saber se as folhas estavam caindo, se estava nevando, se estava muito quente, para ele saber qual estação do ano estaria. Esses elementos da natureza ajudavam o ser humano a se localizar no tempo, assim como se localizava também no espaço. Então ele sabia a hora da colheita, a hora da plantação, a hora que teria mais seca, a hora que iria esfriar. Ele sabia. E a partir disso, ele começou a desenvolver formas de contabilizar esse tempo. Como o ser humano percebeu que havia ciclos, as coisas se repetiam, então de tempos em tempos nevava, ou fazia frio, ou chovia, ou fazia calor, ele utilizou, cada sociedade, é claro, foi utilizando suas observações a partir disso para determinar outros ciclos. Então, festivais, comemorações, momentos importantes daquele grupo eram contabilizados a partir destes ciclos. Então foram criados, por exemplo, rituais para cada etapa. Então cada etapa tinha um ritual diferente. O ritual da colheita, o ritual da fertilidade, depende, é claro, de cada sociedade. Assim, foram sendo criados os primeiros calendários da humanidade. Mas como assim calendários no plural? Sim, existem vários calendários. Nós vamos ver alguns deles. Temos, por exemplo, o calendário Maia. Tem um filme que lançou alguns anos atrás, que é o filme 2012, que falava sobre o final do mundo. O mundo ia acabar e desastres naturais aconteceriam e o mundo ia se desfazer. Mas por que 2012? Porque segundo o calendário Maia, e de acordo com as análises desse calendário, que esse povo não existe mais, mas o calendário ainda continua, o mundo acabaria, ou melhor, o ciclo daquele calendário acabaria em 2012. Então as pessoas ficaram um pouco com medo, nossa, o mundo vai acabar em 2012, e aí fizeram um filme sobre esse contexto, com base no calendário Maia. Mas é apenas ficção, né? O mundo não acabou, estamos aí ainda, né? E a gente não sabe quando ou se um dia isso acontecerá. Nós temos também um calendário chinês. O calendário chinês é muito famoso por causa dos seus signos. Eles têm os animais que representam cada ano. Ao contrário do nosso calendário, que divide em cada mês, mais ou menos, a gente tem um signo diferente, né? Eles fazem isso por ano. Então, esse ano, por exemplo, é o ano do boi, segundo o calendário chinês. Eles também não contam a partir de janeiro, eles contam a partir de fevereiro. Então, existem algumas mudanças no calendário chinês diferentes da nossa. Bom, temos também um calendário muçulmano. Os muçulmanos fazem parte de uma religião que acredita em Maomé como profeta, e eles contam o seu calendário a partir da saída de Maomé de Meca e quando ele foi para Medina. Então eles estão em um ano diferente do nosso. Tem cerca de 600 a 700 anos de diferença no calendário deles para o nosso.
Temos também o calendário judaico. Então, os judeus também têm um calendário diferente. A datação também é outra, o nome dos meses é outro, né? O ano em que estamos também é diferente, é de acordo com a cultura judaica. E temos o calendário que a gente usa, que é o calendário gregoriano, chamado também de calendário cristão. Então, vamos ver o nosso calendário, que a gente usa aqui no Brasil. O calendário que usamos é o gregoriano, ou cristão. Ele tem 365 dias, dividido em 12 meses, de 28 a 31 dias. O nome dos meses estão ligados à cultura romana, como julho, homenagem ao imperador Júlio César, e janeiro, é homenagem ao deus das transições, ao deus Jano. Então, nosso calendário se baseia muito na cultura romana e é dividido dessa maneira, com base tanto na cultura romana, como na cultura cristã, como também no movimento dos astros e das estrelas. É uma mistura de elementos. O nosso calendário, por exemplo, ele possui o ano bissexto. O que é isso? A cada 4 anos, fevereiro ganha um dia a mais. Então, 2020, por exemplo, nós tivemos 29 dias em fevereiro, em 2024 mais um dia, né? Então terão 29 dias em fevereiro e assim por diante. Por que isso acontece? Os astros, né, a Terra, ela demora cerca de 365 dias mais 6 horas para dar a volta completa ao redor do Sol. Só que não existe um dia de 6 horas. Logo, a cada 4 anos, eles colocam um dia a mais para consertar este movimento. Já falamos de calendário, falando um pouco dos relógios. Os relógios, como conhecemos, com 12 horas, ele foi criado na Idade Média. Porém, essa divisão ela é baseada em uma contagem feita pelos sumérios há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Então, essa ideia de dividir o tempo em 12, por que não em 10, por que não em 20, é baseado na contagem suméria. Tá? Então, eles contam as horas um pouco diferente, contam os números diferentes, e a gente se baseou nessa contagem. Os anos, quando a gente usa então um calendário para contar, os anos a gente utiliza números arábicos. O que é isso? São números comuns que a gente usa, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esses são os números arábicos, porque foram criados pelos árabes. Sim, utilizamos os números criados pelos árabes. Agora, os séculos, geralmente, a gente conta em algarismo romano. Século 1, 2, 3, 4, 21, que é o que estamos, a gente utiliza números romanos. E os milênios, a gente pode usar tanto os números romanos quanto os números arábicos. Lembrando, gente, século corresponde a 100 anos e milênio corresponde a 1000 anos. Ok? E aí eu queria trazer para vocês sobre a linha do tempo. Essa ferramenta ela é fundamental para a gente da história. Por quê? Ela ajuda a gente a se localizar no tempo. Então, quando eu falo assim, olha, os homens surgiram há cerca de 50.000 anos atrás. A espécie humana surgiu há cerca de 50.000 anos atrás. Os homens vieram para a América há cerca de 20.000 anos atrás. E vocês perguntam, mas nós não estamos no ano de 2021? Como que isso pode acontecer há 20.000 anos, há 50.000 anos? Vamos entender. A gente geralmente utiliza a linha do tempo na horizontal. E aí a gente tem um marco que define duas fases do nosso tempo. Essa linha é o nascimento de Cristo. Então, o dia que Cristo nasceu, a gente contaria a partir dessa data o nosso calendário. Então, tudo que acontece depois do nascimento de Cristo, a gente usa o DC, depois de Cristo. Tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo, a gente usa AC, antes de Cristo. E a gente tem a seguinte questão. Quando está depois de Cristo, a gente conta normalmente, né, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, e os anos vão até chegar no ano 2021. Eu usando o DC ou não usando, tanto faz, tá? Agora, o que está antes de Cristo, eu conto da direita para a esquerda, tá? Então eu conto 1 antes de Cristo, 2, 3,
Lembrando, quanto mais à esquerda, mais antigo é o número, ou a data. Então, o ano, por exemplo, o ano 3 a.C. é mais antigo do que o ano 1 a.C. O ano 100 a.C. é mais antigo do que o ano 50 a.C. E assim por diante, ok? Então, exemplo, né, se você quiser usar 1980 DC ou 1980, é a mesma coisa. Agora, se for antes de Cristo, obrigatoriamente usar o AC. Outra observação, não existe zero nos números romanos, tá bom? Então não existe ano zero. Então um exemplo aqui de um exercício para vocês. Qual ano é mais antigo? 1530 ou 1970? O primeiro, né? 1530 é mais antigo. 870 ou 1250? 1870, ele é mais antigo. 90 ou 1000? O 90. Agora, 550 antes de Cristo ou 400? Não tem um antes de Cristo? 550 de Cristo. E nesse aqui, 635 ou 1250 de Cristo, como está antes de Cristo os dois, o número maior é o mais antigo. Bom, já que falamos disso, vamos entender aqui nas habilidades, a gente falou de permanências e rupturas. Permanências são as características que continuam iguais ou semelhantes ao que havia no passado. Então, exemplo, o catolicismo continua sendo a religião com maior pessoas no Brasil. Então, são coisas que permanecem. Sobre a contagem dos séculos. Quando a gente fala de séculos, são 100 anos. Então, a gente tem, por exemplo, século I vai do ano 1 até o ano 100. Século II, ano 101 ao 200, e assim por diante, até chegar no século XXI, que vai do ano 2001 até o ano 2100, que ainda não chegou. Quando a gente vai contar os séculos, é importante que a gente observe os números romanos. E aí tem algumas observações. Opa. Quando eu quero representar uma unidade, eu uso um tracinho. Quando eu quero representar 5 unidades, eu uso o V. Quando eu quero representar 10 unidades, eu uso o X. E aí, quando eu quero representar o restante, eu faço a combinação dos valores. Eu só posso repetir o mesmo símbolo 3 vezes em sequência. Então, o 4, por exemplo, eu já não posso repetir. Então, eu faço o 1 e o 5. Só que como o menor está antes, eu faço 1 menos 5, que dá 4. Se tivesse depois, o 1 está depois do V. Então eu faria o contrário, né? 5 mais 1. Ok? E assim por diante, até chegar lá no século 21. Continuando aqui, os períodos da história. A gente marca a história por vários períodos importantes, baseados geralmente na história europeia, que a gente usa de forma padrão. Então a gente tem 5 períodos da história. A pré-história, que é onde não havia escrita, ela vai de cerca de 200 mil anos atrás até 4 mil anos, quando surge a escrita. A Idade Antiga, o que marca a mudança é a queda do Império Romano, então ela vai desde o surgimento da escrita até a queda do Império Romano Ocidental. A Idade Média, ela vai desde a queda do Império Romano Ocidental até a tomada de Constantinopla pelos turcos, até 1453. A Idade Moderna vai até a Revolução Francesa e a Idade Contemporânea da Revolução Francesa até os dias de hoje. Então, esses são os períodos da história. Então, o que nós vimos hoje? Vimos os tipos de tempo, as ferramentas para a gente se localizar no tempo, relógio e calendário, a linha do tempo, a contagem dos séculos e os períodos da história. Aluno, então eu espero que você tenha compreendido um pouco da nossa aula. Aguardo você na próxima. Até mais!